artigo que eu publiquei na Science em 2005, onde a gente esboçou um esquema do que seria um sistema de inovação em saúde. Começando pelo cerne do sistema, que é onde são gerados os produtos, através de parcerias ou não, de empresas com universidades, ou através daquela tripla hélice famosa, governo, universidade e empresa. Mas isso é apenas um começo. Mesmo com o produto pronto, isso vai passar ainda por uma série de etapas, das quais acesso é uma das etapas. Mas até chegar no acesso, você tem que... Esse sistema exige um sistema regulatório, você tem todo o sistema de propriedade intelectual, e a gente viu já nas discussões, em algum momento aqui, como está sendo atacado o INPI. Aparentemente, o INPI vai simplesmente virar uma agência carimbadora das patentes que estão lá em backlog. Isso é um atentado sério contra a soberania nacional, mas está em curso. Temos também toda a questão do financiamento dos mercados, e você tem a questão da adoção pelo sistema de saúde, distribuição e se a coisa é comprável, ou se é barato ou cara. Vacina, medicamentos e acesso. Parece uma coisa muito simples, mas é bastante complexo. Sem um SUS no Brasil, não tem desenvolvimento sustentável. Todo aquele esquema de inovação em saúde e do complexo nome do Estado da Saúde é uma engenharia bastante complexa, e se a gente não tem um SUS, a gente vai cair na situação de países que também não têm sistema universal de saúde, e eu vou dar alguns exemplos do que é que pode acontecer. Mas seria importante a gente discutir dentro do quadro do SUS e do que seria isso fora do SUS. É um sistema em que as finanças estão presentes, e se a gente não tem ou um SUS ou uma coisa assim, você vai para a lógica financeira pura e simplesmente. A gente pegou no Web of Knowledge, né, o que cada país publica total de artigos, e o que cada país publica desses artigos, que é sobre doenças da pobreza, doenças negligenciadas. Essa foto me espantou e me assustou. Isso foi o lançamento, em janeiro desse ano, do CEP, vários de vocês já devem ter ouvido falar, a Coalizão para Inovações para Preparo contra Epidemias. Em inglês é Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. O que é isso? Algumas epidemias recentes, como SARS, como Ebola e outros, assustaram muito os países avançados. Quando a Ebola chegou nos Estados Unidos, o pessoal tremeu. Qual é, digamos assim, o papel que uma Fiocruz tem diante de tal grupo financiador? Então, o CEP está focando nas vacinas contra epidemias, SARS, Ebola, Zika e outros, né? Eu acredito que já chegou oferta aqui para a Fiocruz de parceria, para produção. Por quê? Essas doenças se configuraram como risco para os países avançados. Agora, você não vê esse pessoal se engajando em uma vacina contra malária, outras coisas, não. O foco deles agora é epidemia. Nós analisamos as publicações em Ebola e em Zika. Ebola foi a epidemia que teve o pico em 2015, Zika teve aqui o pico em 2016. Analisamos as redes de consultoria para saber o seguinte: quais são os países que foram importantes no combate a essa epidemia? Quais foram os conhecimentos que jogaram? Quais foram as instituições que tiveram um papel preponderante nessas duas epidemias? Em Ebola, somente países avançados. Foi os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália e França. E as instituições que participaram foram a Universidade de Londres, a OMS, o CDC, a Califórnia e o NIH. Você não vê na lista nenhum país africano, nenhum país onde a epidemia estava ativa. Quando você pega a Zika, o Brasil foi o segundo que mais publicou, enquanto que numa epidemia na África, todo o esforço veio do exterior, todo o esforço foi feito por entidades internacionais ou países avançados. No lado de cá, a Fiocruz, a Universidade de São Paulo e o Brasil foram
protagonistas por critérios objetivos de rede. A gente chegou nesse ponto porque a gente investiu muito. O Brasil ele estava no primeiro de topo de percentagem em pesquisa em doença negligenciada, porque houve um investimento grande no Ministério da Saúde, o DECIT, da SQT, vários programas em doenças negligenciadas que fizeram com que o foco da pesquisa no Brasil fosse numa doença de nosso interesse. Eu me pergunto o que vai acontecer isso daqui para frente se se materializar essa catástrofe que a gente está vendo se desenrolar todos os dias na nossa frente. E veja por essa catástrofe em relação ao orçamento do CNPq. E eu peguei esse gráfico do UOL, que ninguém pode dizer que é um site de esquerda, é onde sai todas as... Né? Então, veja o que o UOL diz aí. Olha o orçamento do CNPq, voltou para antes do 2001, esse ano. Ou seja, se essa coisa continua, o papel que o Brasil teve em Zika, que a África não teve, não é fruto de um investimento de ontem, é fruto de um investimento de décadas, sabe? De uma coisa continuada, planejada. Veja, a gente sai de 500 para chegar em 2 bilhões, que ainda é pouco para o Brasil. O Brasil devia ter muito mais, a Coreia tem 4%. Tá? Mas a gente está rapidamente voltando atrás de uma velocidade incrível. Tá? Enquanto isso, eu quero mostrar outra coisa que também está nesse artigo que eu não vou publicar, que é a evolução da China. Pega os dados de 2004 e 2015, isso é o patenteamento pelos 4 maiores escritórios mundiais de patenteamento. China, Estados Unidos, Japão e Coreia. A China, hoje em dia, patenteia mais que Estados Unidos, Japão e Coreia juntos. É a mais importante política pública internacional ou política pública intergovernamental que nós temos vigindo no plano global. As Nações Unidas ainda são o espaço possível de negociação, porque se não considerarmos ela como na centralidade e, portanto, com o déficit democrático que lá existe, etc., não será no G8, nem no G20, nem em qualquer G que nós vamos conseguir acordos que sejam importantes para, digamos, equilibradamente alcançarmos algum grau de desenvolvimento, bem-estar, felicidade, saúde ou qualquer outro tipo de condição em termos globais. Na década de 60, a ONU é invadida pelos pobres, pelos países pobres, que passam a exigir um novo papel, uma nova função para as Nações Unidas, e essa nova função diz respeito ao apoio ao seu desenvolvimento. E aí, digamos, a conferência mais importante ocorrida nesses 20 anos que eu estou fazendo menção, que foi a Cúpula do Milênio, com a Declaração e Objetivos do Milênio, no ano 2000. Todas as agências fizeram reuniões, e eu costumo dizer que se a gente tivesse 10% das recomendações dessas conferências implementadas, o mundo estaria vivendo o nirvana. A boa vontade com que os governantes se comportam em eventos internacionais é algo tocante, né? Quando caminha-se para o passo seguinte, que é vamos então buscar a implementação, seja com recursos financeiros, transferências tecnológicas, seja o que for, a coisa toma outro caminho. Um exemplo típico foi da Rio 92, da Rio +20, que naquele exato momento havia uma enorme crise, mais uma das crises, e se propôs ali a criação de um fundo global para o desenvolvimento de 36 bilhões, que foi ignorado ao mesmo tempo em que, no World Economic Forum, se propõe um fundo de 30 bilhões para salvar, em última análise, os bancos que tinham quebrado ao redor daquele momento. A Rio +20 foi realizada em junho de 2012, gera um documento assinado por todos os chefes de Estado, que chama O Futuro que Queremos, assume pela primeira vez que o social é importante no desenvolvimento sustentável, porque antes apenas o econômico e o ambiental eram mencionados ou eram valorizados. A Rio +20, que foi o documento, digamos, que orientou todo o processo posterior até 2015, quando sai finalmente o acordo, a resolução sobre
Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas, na UNGA, na Assembleia Geral, admitia este documento e insistia na importância de ações globais, nacionais e locais, centrados nesses três grandes movimentos ou grandes componentes. A equidade, ou seja, como o mantra de hoje é não deixar ninguém para trás, mas assim, a equidade, a erradicação da pobreza e a reforma da governança global do desenvolvimento sustentável e do ambiente, reconhecendo que residia, talvez é falsa essa conclusão, mas que o problema da governança é que impedia que os resultados das conferências fossem implementados. E não é isso. Obviamente que são um conjunto de importantes interesses econômicos e de natureza política, aqueles que dominam a posteridade dos eventos organizados nessas agências das Nações Unidas. Julho de 2012 a setembro de 2015, existe uma enorme e inédito processo de participação para definir o que seria a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Um conjunto enorme de stakeholders, de major groups, entra-se num acordo ao que seria a resolução número 1 da Assembleia número 70 das Nações Unidas, em setembro de 2015, que é o documento, a resolução Transformando o Nosso Mundo, Agenda do Desenvolvimento 2030. Agregado a essa agenda, uma coisa muito complexa, que é a Agenda de Ação de Addis Abeba, que trata do financiamento do desenvolvimento, que se realiza no período da Assembleia 69, que é o documento, a UNGA A6982, que é a Agenda de Ação e é o financiamento do desenvolvimento. Nós vamos ver, por exemplo, a contradição enorme que existe entre a Agenda do Desenvolvimento e o documento de acordo do financiamento do desenvolvimento. Um enunciado que eu acho que ninguém aqui nessa sala ficaria contra um enunciado dessa natureza. Dos 17 ODS, cada um deles contém metas de resultado e contém meios de implementação. São um total de 169 metas e meios de implementação, e até março de 2017, os grandes institutos de estatística de todos os países definiram até então 230 indicadores para medir as metas e os meios de implementação. A saúde tem 9 metas e 4 meios de implementação, mas tem 27 indicadores, quer dizer, de todos os setores, foi a saúde que ganhou o maior número de indicadores. Essa é uma criação aqui da Fiocruz, do nosso grupo, mostrando que, na realidade, não há uma delimitação perfeita dos ODS, existe uma interpenetração entre as várias metas e os meios de implementação dos diversos objetivos, e isso tem que ser tomado em conta, porque a maioria dos outros 16 ODS, que não o da vida saudável, em última análise, compõem um conjunto do que a gente, todos aqui na Fiocruz sabem o que eu vou dizer, são determinantes sociais da situação de saúde. Quando nós examinamos as metas da saúde, mortalidade materna, não vou detalhar até quando reduz, como reduz, porque aí nós teremos que discutir os indicadores, e isso é um bom tema de leitura para todos nós. Mortalidade materna, mortes evitáveis de recém-nascido e de crianças menores de 5 anos, acabar com as epidemias, não acabar com as doenças, impossível, mas acabar pelo menos com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e de doenças tropicais negligenciadas, combater hepatites, as hepatites entraram, não sei porquê, mas poderia não ter entrado também. Depois, a meta 3.4 é a meta da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, incluindo saúde mental. Aí. A 5 é a questão das substâncias aditivas. A 6 é a questão dos acidentes de tráfego. A 7 é a saúde sexual e reprodutiva. E aí entramos numa polêmica meta, que era o desejo que a Organização Mundial da Saúde tinha, que esta meta fosse o objeto, fosse o objetivo do desenvolvimento sustentável. A doutora Chan e toda a burocracia da OMS defendeu até o último suspiro que
o objetivo da saúde fosse alcançar a cobertura universal da saúde, e aí vem aquele amarelinho sublinhado, não leiam, alcançar a cobertura universal da saúde, em particular a proteção contra riscos financeiros. Isso é, vamos buscar a cobertura universal da saúde pelo seguro-saúde. Né? E nós tentamos convencer o governo brasileiro, e até convencemos, que durante os debates no Open Working Group colocássemos por meio de sistemas de saúde equitativos, integrais e de qualidade, incluindo a proteção contra riscos financeiros. Acesso a serviços de saúde essenciais. Fugir do conceito, que é o conceito do documento do Banco Mundial de 83, e colocar serviços de saúde necessários, ou seja, aqueles que o quadro epidemiológico exige, né? E o acesso a medicamentos e vacinas. E as tecnologias? Então, eu não poderia falar sobre o PROAD sem colocar sua origem, de onde surge essa proposta de avaliação, desempenho. Ela é uma resposta a uma proposta da OMS, que foi publicada no Relatório Mundial de 2000, onde eles tentam exatamente fazer um ranqueamento dos sistemas de saúde a partir de 5 componentes, né, 5 indicadores, um indicador composto de 5 componentes, né, o nível de saúde, que era a medida de expectativa de vida ajustada pela incapacidade, a distribuição do nível de saúde, que era a desigualdade dentro de cada país para a mortalidade de infância entre menores de 5 anos, o nível de distribuição de responsividade, que eram exatamente os componentes não médicos, né, do atendimento, rapidez, e a justiça e contribuição social, que era exatamente os gastos, a proporção dos gastos destinados à saúde, essa questão que foi dita hoje dos gastos catastróficos, né, em que se extinguia a questão do gasto com subsistência e utilizava isso como um indicador. O PROADS foi uma crítica a esse modelo de avaliação, que levava em consideração um conjunto de indicadores e que reduzia a um único indicador composto e que fazia um ranqueamento desses países segundo esse indicador, né, e a proposta foi exatamente que levasse em conta a questão da universalidade do acesso, a integralidade da assistência à saúde e a igualdade da assistência à saúde, ou seja, que os indicadores para avaliação do sistema de saúde contemplassem os princípios do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Este foi o modelo que se definiu como modelo para o PROADS, que era um modelo explicativo desse desempenho, que leva em consideração esses 4 dimensões, começando com os determinantes da saúde, né, passando para as condições de saúde, a estrutura do sistema de saúde e, por fim, o desempenho do sistema de saúde, do serviço de saúde, a partir de um conjunto de indicadores, como foi colocado mais adiante, né? Então, você tem essa matriz e uma importante chamar a atenção que nessa matriz você tem a equidade como um eixo transversal, né? Todas as outras matrizes, a questão da equidade não estava tão presente como na matriz do PROADS, em que a equidade perpassa todas as dimensões. A ideia é exatamente trabalhar com todos os indicadores a partir de uma visão da equidade, não simplesmente só diferença entre indivíduos ou grupos de indivíduos, mas sim levando em consideração a questão da equidade. Então, você aplica um conjunto de critérios para definir os indicadores e que chama atenção para a gente que a regularidade temporal nem sempre é possível, ou seja, tem indicadores que se atualizam a cada 10 anos, indicadores provenientes do censo, tem indicadores que são coletados administrativamente, ou seja, coletados rotineiramente, os sistemas de informação do Ministério da Saúde, outros são obtidos de forma regular em tempos quinquenais, por exemplo, as PNADs, a PNDES tem sido quinquenal, então você tem um conjunto de indicadores que vai variar, né, a sua atualidade a partir da sua coleta anual, quinquenal ou decenal. Né? Uma outra questão que a gente observou também foi que os indicadores podiam corresponder a diferentes funções, diferentes dimensões em diferentes matrizes. Né? Então, taxa de imunização para a gente é indicador, no caso do Canadá, de acesso, e na Austrália, nos Estados Unidos e no Reino Unido é de efetividade. O rastreamento para câncer de colo do útero é acesso no Canadá e efetividade para a Austrália. Então, varia segundo a compreensão da dimensão e da definição desses indicadores, né? Incorporados aos indicadores do PROADS, ou seja, como é que a gente pode servir como uma ferramenta para monitoramento e avaliação das ODS para
aqui na Fiocruz, ou mesmo para o Brasil, né? Já que nós temos um sistema de registro com diferentes níveis de abrangência, né? Então, você tem um percentual, por exemplo, no indicador 3.1, até 2030, reduzir taxa de mortalidade materna global para menos 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Você tem percentual de partos assistidos por pessoal de saúde qualificado e você tem taxa de mortalidade materna. Você tem indicadores, por exemplo, até 2030 acabar com mortes evitáveis de recém-nascidos. Então, você tem um conjunto de indicadores definidos lá pelo documento da ODS e como que são os indicadores que poderiam estar incluídos. Alguns já estão incluídos, mortalidade infantil foi incluída, mortalidade neonatal precoce e tardia também. Eles não estariam na dimensão da avaliação dos sistemas de saúde, mas sim na dimensão lá dos determinantes sociais da mortalidade, mas que serviriam também para avaliar a questão tanto dos desempenhos dos sistemas quanto com o monitoramento das ODS. De todos os indicadores, outros indicadores que poderiam ser incluídos, taxa de mortalidade por suicídio, isso seria possível ser incluído na dimensão mortalidade, a taxa de natalidade adolescente por 1.000 mulheres adolescentes, essa taxa poderia ser incluída na nossa dimensão de adequação, ou seja, a possibilidade dessa matriz do PROADS servir como uma base, uma plataforma para o monitoramento e avaliação dos indicadores, não só da meta 3, né, que é saúde, mas também da questão da pobreza, que você tem a dimensão, a gente tem indicadores ligados à pobreza nas dimensões de condições de vida, né, mortalidade, comportamentos biológicos. O PROADS tem como objetivo contribuir para o monitoramento e avaliação do sistema de saúde brasileiro, né, dando subsídios para planejamento de políticas, programas e ações de saúde para gestores de todas as esferas administrativas. E disseminar informações para o desempenho do sistema de saúde. Eu acho que esses objetivos também são os objetivos da ODS, né? Eles também têm a proposta de monitoramento e avaliação das metas, né, do desenvolvimento sustentável, e também permite disseminar informações sobre o alcance desses indicadores a partir de uma plataforma, né? Então, a questão é exatamente essa, de colocar como é que o PROADS pode contribuir para servir como uma plataforma e também como um modelo conceitual, porque eu acho que uma diferença do PROADS frente ao conjunto de outras avaliações, monitoramentos de indicadores de saúde, é ter como base uma matriz conceitual que reforça esse papel dos determinantes sociais. Eu acho que a gente retomou essa discussão aqui em várias falas, e também por colocar a questão da equidade como um elemento importante para avaliar o desempenho no sistema de saúde, mas também a questão do alcance das metas do desenvolvimento sustentável como um elemento importante nessa avaliação.